Giovanni e sua esposa moram em uma cidade que possui 25 pizzarias. Em todos os sábados do ano passado, eles jantaram em uma pizzaria, sempre na cidade em que residem. A partir dessas informações, é correto concluir que, necessariamente, no ano passado, Giovanni e sua esposa A. Estiveram mais de 2 vezes em pelo menos uma pizzaria da cidade. B. Estiveram pelo menos 2 vezes em cada pizzaria da cidade. C. Nunca repetiram a pizzaria em seus jantares de sábado. D. Jantaram pelo menos 25 vezes na mesma pizzaria. E. Não jantaram todos os sábados na mesma pizzaria. Essa questão, ela cai no princípio das casas dos pombos ou o princípio das gavetas de Dirichlet. O que diz esse princípio? Se eu tiver uma quantidade de casas de pombos, né, e uma quantidade de pombos maior do que a quantidade de casas, pelo menos uma das casas vai ter mais do que um pombo. Ou, se eu tiver uma quantidade de gavetas e uma quantidade de objetos maior do que a quantidade de gavetas, e se eu quiser colocar esses objetos dentro das gavetas, pelo menos uma das gavetas vai ter mais do que um objeto, né? Por exemplo, imagina que eu tenho 3 gavetas e 4 objetos. Eu não posso colocar os 4 objetos nas gavetas sem ter uma gaveta com mais do que um objeto. É isso aqui que vai resolver essa questão. O que eu tenho é o seguinte: 25 pizzarias. Então, as informações do exercício é que você tem 25 pizzarias e todo sábado o casal janta numa das pizzarias da cidade. Bem, o ano tem 365 dias. Se eu dividir por 7, que a semana tem 7 dias, eu vou ter 5 vezes 7 dá 35. Para 36 falta 1, baixo 5. 2 vezes 7 dá 14. Para 15 falta 1. Então, eu garanto que eu vou ter 52 semanas inteiras. Mesmo que o ano fosse bissexto, né? Então, no ano, eu vou ter 52 semanas inteiras e ainda sobra um dia. Se o ano fosse bissexto, ia sobrar 2 dias. Eu posso pensar as 25 pizzarias como casas e as 52 semanas como pombos, ou 52 objetos para colocar em 25 gavetas. Por isso que é chamado de princípio da casa dos pombos ou gavetas de Dirichlet, que é esse o raciocínio que eu vou utilizar. Então vamos ver aqui o que vai ocorrer. Se eu divido 52 por 25, eu sei que 2 vezes 25 dá 50. Então, se de 52 eu subtrair 50, eu vou ficar com 2. O que ocorre? Eu garanto que pelo menos uma das pizzarias vai receber mais do que 2 visitas, né? Eles vão jantar pelo menos mais de 2 vezes em pelo menos uma das pizzarias. Por que isso ocorre? Porque olha só, 52 dividido por 25 não dá 2, e o resto deu um resto diferente de 0. Imagina numa situação que cada semana eles vão nas pizzarias e eles colocam uma ordem. Eles chamam pizzaria 1, pizzaria 2, pizzaria 3, até a pizzaria 25. Então, na primeira semana, eles vão na pizzaria 1, na segunda semana, pizzaria 2, na terceira semana, pizzaria 3, e a 25ª semana, eles vão na pizzaria 25. E o que ocorre? Na 26ª semana, eles precisam começar a repetir. Então, eles voltam na pizzaria 1, depois pizzaria 2, pizzaria 3 e por aí vai. Na 50ª semana, eles vão na pizzaria 25 novamente, pela segunda vez. E aí, isso, né, já foram 50 semanas. Né? Eu tenho aqui 25 vezes 2, dá 50. Só que eu tinha esse resto aqui. E essas 2 semanas extras, né, além dessas 50, eles vão precisar repetir uma das pizzarias. Então vamos supor que eles vão na pizzaria 3 numa semana e depois na pizzaria 25, tanto faz. De qualquer maneira,
uma das pizzarias, né? Pelo menos uma das pizzarias, eles foram mais do que 2 vezes. Então, posso dizer que o casal, né? Eles foram em pelo menos uma pizzaria mais do que 2 vezes. Eles podem ter ido na mesma pizzaria há 52 semanas, não me importa. Mas uma coisa que eu posso garantir necessariamente, essa palavra é importante no enunciado, é que eles foram em pelo menos uma pizzaria mais do que 2 vezes. E aí, vamos ver se tem alguma alternativa condizente com isso. Olha só, a alternativa A é justamente a minha resposta. Ó. Estiveram mais de 2 vezes em pelo menos uma pizzaria da cidade. Agora, as outras alternativas têm casos que são possíveis. Olha só, estiveram pelo menos 2 vezes em cada pizzaria da cidade. Isso é uma possibilidade, mas não é uma garantia. Imagina que eles têm uma pizzaria que eles não gostam de jeito nenhum, que eles são brigados com o dono. E aí ele está dizendo que eles estiveram 2 vezes em cada pizzaria da cidade. Isso eu não posso garantir, apesar de ser uma possibilidade. Nunca repetiram a pizzaria em seus jantares de sábado? Isso é impossível, porque eles tinham que ir 52 vezes e haviam apenas 25 pizzarias. Isso aqui não seria possível. Jantaram pelo menos 25 vezes na mesma pizzaria? Isso é uma possibilidade, mas não é uma garantia. O caso que eu dei como exemplo, né, já eliminaria essa alternativa. E não jantaram todos os sábados na mesma pizzaria. Também, eles têm que ter repetido pizzaria. Então, essa aqui também não é um caso possível. A única que eu posso dizer que necessariamente ocorreu é a alternativa A.